partir de agora, Mulheres e suas singularidades. Apresentação: Lisete Ferreira. Olá, 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 chegamos. Mais uma programação, mais um momento com Deus, mais um momento na presença de Deus. Juntamente com vocês, com o programa Mulheres e Suas Singularidades. É sábado, né? Hoje, mais um dia que Deus preparou para nós. Eu quero agradecer a Deus por sua vida. Eu já quero estar orando, envolvendo você neste momento de oração, colocando sua vida diante de Deus, pedindo para Ele estar assim, cuidando, guardando, protegendo e livrando. Amém? Oremos. Senhor, eu quero te agradecer por este momento. Eu quero te agradecer por esta presença maravilhosa. Eu quero te exaltar, meu Deus, eu quero te bendizer, eu quero buscar a beleza da sua santidade, eu quero pedir a sua benevolência sobre nossas vidas. Pai, guarda cada uma dessas mulheres que estão conosco, guarda, Senhor, cada pensamento, cada situação. Senhor, eu não sei o que elas precisam, o que elas necessitam. Senhor, amado Deus bendito, Deus poderoso, Senhor de bondade, Senhor de benignidade, Senhor de bondade. Eu entrego a Ti, Senhor, o meu pensamento, eu entrego a Ti, Senhor, o meu olhar, o meu pensar, o meu falar, o meu caminhar. Da mesma forma eu entrego, Senhor, a vida de cada uma dessas mulheres, o pensar, o olhar, o andar, o falar. Que nós possamos ser direcionadas por Ti, meu Deus. Que nós possamos alcançar o objetivo do Seu coração em nossas vidas. Pai, eu creio no poder do milagre, eu creio no poder da oração. Como nós ministramos na quinta-feira, que o povo que chama o Senhor, que ora, que se humilha, que desce, que busca a sua face, tem resposta em oração. Nós sabemos que não é fácil caminhar, Pai amado. Nós sabemos que não é fácil viver a verdade, mas sabemos que contigo, Senhor, as portas elas vão se abrindo, as portas do céu vai se abrindo com seu cuidado sobre nós, e as portas do inferno vai sendo fechadas, vai sendo repreendida, e nós vamos superando. Nós sabemos que a adversidade, ela pode nos acompanhar, mas ela não nos tocará, porque o Senhor sempre estará cuidando de nós. Passaremos por ela, mas não ficaremos nela. É como qualquer tempestade, é como qualquer vento, é como qualquer onda que vem, sobe e desce e chega à estabilidade. Por isso eu te peço, Senhor, ensina-nos a vivermos diante de Ti com a paz. Paz que vem de Ti, Senhor. Quando falamos a palavra paz, parece uma coisa tão distante. Parece uma coisa tão perecível, tão perdida. Parece algo inexistente. Mas eu sei, Senhor, que paz só o Senhor pode oferecer. Então é algo sobremodo, sobrenatural, surreal, porque vem de Ti, e o Senhor é demais, o Senhor é 100%, Tu és a totalidade, Tu és a superação, Tu és a abundância, Tu és a benevolência, Tu és a capacitação, Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador, Tu és aquele Senhor que entra, Senhor, no nosso coração, e não importa o que está acontecendo, tudo é mudado, Senhor, mediante a entrada do Senhor, mediante o aparecimento do Senhor dentro das circunstâncias, das situações, tudo se transforma, tudo se equilibra, tudo se renova. Ah, Senhor, Tu és um Deus bom e poderoso, Tu és um Deus maravilhoso. Tu és aquele Senhor que age além da medida. Tu és aquele que age além, Senhor, do nosso entendimento. Tu és aquele que age além daquilo que nós podemos ver, pensar, sentir. Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Rei dos reis. E nesta programação, Senhor,
agora ao meio-dia e alguns minutos, eu quero entregar a Ti, Senhor, cada uma dessas mulheres. Eu quero entregar a Ti, Senhor, cada situação vivida, cada pensamento, cada distração, cada dor, cada lágrima, cada tristeza, cada angústia, cada agonia, cada insegurança. Pai, Tu és poderoso, Tu és bondoso e maravilhoso. E eu creio em Ti. Eu confio em Ti, Senhor. E é por isso que eu oro crendo, profetizando milagres sobre a vida de cada uma dessas mulheres. Visita, Senhor, renova cada uma. Encha-as do Teu coração. Manifesta a Tua graça, a Tua misericórdia. Que a Tua glória resplandeça sobre os pensamentos. Nós sabemos, Senhor, que existem várias situações e muitas delas, Senhor, às vezes vêm até para tentar nos desanimar. Mas que neste dia, estas mulheres sejam alcançadas pelo Senhor através da oração e que elas encontrem alívio no meio, Senhor, de todas as circunstâncias. Se não dizer que elas possam receber a paz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Não tem nada mais gostoso do que um momento de oração. Não tem nada mais saudável do que um momento de oração. Eu quero deixar aqui uma palavra para vocês nesse dia. Não vamos nos estender muito tempo, mas eu já quero te pedir para você não se esquecer de dar a sua curtida, deixar o seu likezinho, tá? Peço que você fique comigo até o final, para que você possa receber o complemento daquilo que Deus tem para a sua vida. Pois Deus sempre tem uma surpresa para nós. Ele sempre tem uma palavra-chave de vitória, uma resposta. Eu tenho certeza que você busca uma resposta. Ninguém perde tempo, ninguém joga tempo fora por nada. A gente sempre vai em busca daquilo que sabemos que pode nos favorecer, daquilo que pode nos suprir, daquilo que pode nos completar ou complementar. Amém? Tá? Então não se esqueça, tá? Deixa aí sua curtida, seu like, tá? E fique comigo. Bora? Qual o tema de hoje? Que a paz seja o seu juiz. Fomos criados para viver no amor e na alegria dos relacionamentos harmoniosos, livres da discórdia, da confusão e da mágoa. Deus quer que nossas vidas sejam livres da divisão. Quer que vivamos em paz uns com os outros. Porém, uma vida assim escapa à maioria. Em vez disso, conflitos trazem ao caos, deixando feridas, nos deixando alienados uns dos outros. Nós vivemos isso nesses últimos anos e nós estamos tentando, muitas de nós estão tentando juntar os cacos. Porque a situação, pessoas que não estavam acostumadas a conviver tempos juntos, passaram por grandes situações, dificuldades. Muitos tiveram seus casamentos destruídos. Muitas crianças se tornaram mais amargas e rebeldes, porque criança não consegue ficar parado e teve que ficar trancado. Amigos e colegas foram afastados, distanciados de nós. E tem pessoas que não conseguem conviver com isso. Tem pessoas que têm necessidade de ter aquele convívio com outras pessoas, aquela comunicação. E não bastava somente por um aparelho. Então isso acabou adoecendo e afastando pessoas. Muitas igrejas, elas se dividiram, outras até acabaram. E muitas estão se reconstruindo, se refazendo, e até tentando se reerguer. Tudo isso por quê? Por causa da circunstância que nós vivemos nos últimos tempos. Muitos, se não dizer a maioria, ficaram com sequelas na saúde. Tiveram negativas, dificuldades. A saúde destruída. Outros acabaram ficando com sequelas em outras áreas. Não estão vivendo mais 100% como era antes.
E se não bastasse tudo isso, muitos perderam a paz na mente, no coração, nas ações. Se não bastasse tudo isso, muitos se tornaram ansiosos. Se não bastasse tudo isso, muitas de nós nos tornamos depressivas. Se não bastasse tudo isso, muitos ficaram ou criaram em si, desenvolveram a síndrome do pânico. E se não bastasse tudo isso, muitos tentaram até tirar a própria vida. Se não bastasse tudo isso, muitos acabaram perdendo a noção do que é o melhor e do que é bom. E é por isso que eu quero te chamar a atenção para este tema, que a paz seja o meu juiz. Que eu não seja o juiz das coisas que me envolvem. Que eu não seja o juiz das coisas que denigrem. Que eu não seja o juiz das palavras mentirosas. Que eu não seja juiz das ofensas. Mas que eu entregue tudo isso para Deus, porque Ele quer trazer paz sobre nós. E lá em Colossenses 15, nos diz assim. Vamos ler? Eu quero... Colossenses 3, 15, gente, perdão, tá? Eu estou com o livro aberto e já fui direto no versículo. Diz assim, ó. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão. Gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mas eu quero pontuar bem forte esse versículo 15, que fala exatamente assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Que a paz de Cristo seja juiz no meu coração. Que a paz de Cristo invada a minha mente. Que a paz de Cristo alcance o meu coração. Eu já pude relatar aqui vários pontos aonde nós fomos prejudicados nesse tempo. E talvez nós perguntamos assim, será que Deus não viu? Será que Deus não estava vendo? Será que Deus não estava sentindo? Será que Deus não percebeu? Ele percebeu tudo isso. Mas enquanto muitos estavam morrendo, muitos de nós estávamos amadurecendo. Enquanto muitos estavam se autodestruindo, muitos de nós estávamos nos reconstruindo. Enquanto muitos estavam vivendo momentos de angústia, de agonia, de tristeza, nós estávamos tentando criar um ambiente de harmonia, porque Deus nos deu essa liberdade, essa inteligência e sabedoria. Só que nem todo mundo teve a mesma liberdade, o mesmo entendimento que eu e você tivemos. Para mim, a pandemia é como se eu já tivesse preparado. Ficar em casa, trancado, para mim parece que eu já tinha sido preparada para isso. Mas é porque o meu metabolismo, ele trabalha nessa área. Ele favorece essa forma de vida. O meu temperamento favorece isso. O meu organismo já tem uma junção, uma unidade com esse tipo de coisa. Mas tem muita gente que não. E nós temos que respeitar isso. E aí acabaram passando por várias etapas, como algumas que eu citei. E aí vem o Senhor e fala assim, que a paz dele seja o nosso juiz. Nos instrui a deixarmos que a paz de Deus haja como um juiz em nossos corações. Não é algo simples. O juiz de uma partida de vôlei ou tênis, por exemplo, ele decide se a bola caiu dentro ou fora.
A paz deve ser o juiz que decide se alguma coisa na sua vida deve estar dentro ou fora. Como eu disse, buscar de Deus a paz que excede todo entendimento, buscar de Deus conhecimento, buscar de Deus entendimento e mudar o que está aos olhos quebrado, muitas das vezes cabe a nossas mãos, cabe a nós. E às vezes nós queremos lançar outras pessoas. Muitas pessoas não desfrutam desta paz porque estão fora da vontade de Deus. Elas seguem seus próprios instintos, ao invés de seguirem o que Deus determina. Elas fazem o que têm vontade de fazer, ou que acham que é certo, ao invés de obedecerem a palavra de Deus e serem guiados por esta paz. Aí eu te pergunto, como está a sua situação? Como está o seu relacionamento? Como está a sua vida particular? Como está a sua saúde? Como estão os seus negócios? Como está a sua comunicação com pessoas? Nós precisamos averiguar tudo isso e fazer uma análise para ver se nós estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus deseja para nós. Porque o que está escrito aqui é: deixe que Deus haja como juiz em nossos corações. É Ele que age dentro da paz. Ele tem autorização para guiar, para seguir. Eu não posso ficar fazendo a minha vontade. Eu não posso viver só me agradando. Eu tenho que ter opinião, sim. Eu tenho que ter palavras, sim, sim, não, não, sim. Eu tenho que aprender a resolver a vida, sim. Mas tem coisas que eu tenho que consultar a Deus. E se Ele falar não, eu tenho que entender não, pronto. Ah, mas eu acho que pode ir por aqui. Ah, mas eu acho que pode ir por ali. Ele falou não, é não. Porque Ele sabe o que está acontecendo lá na frente. Vez por outra surge alguma coisa que queremos fazer, que parece bom e pode até ser boa coisa. No entanto, se não tiver paz, se eu não sentir paz a respeito da situação, eu preciso aprender a ceder. Eu preciso aprender a abrir mão. Eu preciso aprender a aceitar. Ocasionalmente, alguém nos oferece uma oportunidade para fazer alguma coisa. E vem aquele desejo de aceitar. Mas você não tem aquele sentimento, sabe, de tranquilidade. Não tem aquele sentimento de paz a respeito do que foi te oferecido. De repente você nem sabe qual é o motivo, tá? Mas às vezes a paz simplesmente aparece. Nós precisamos aprender que se aceitamos as coisas de qualquer jeito, sempre vou descobrir ou vamos descobrir mais tarde o motivo pelo qual eu deveria ter seguido a minha paz interior e recusado a oferta. Quantas pessoas que estão sofrendo até hoje porque sabiam que não era para praticar aquilo, sabiam que não era aquela decisão a tomar, sabiam que não era aquele o caminho, mas não quiseram dar ouvido ao seu sentimento, ao seu coração. Esqueceram que entregaram o coração para Deus, que pediram para Ele direcionar e foram decidindo por conta própria. Foram aceitando. Sempre vamos descobrir mais tarde o motivo pelo qual deveríamos ter seguido a paz, o sentimento de paz que veio no nosso coração para não aceitar. Recusar a oferta. Eu te pergunto, por acaso você tem passado por isso? Ou é só eu que passo por isso constantemente? Mas por que você passa por isso constantemente? A partir do momento que você entrega a sua vida para Deus, você e eu precisamos entender que não temos vida própria. Você e eu precisamos entender que não temos uma vida
onde podemos fazer tudo o que queremos sem nos preocuparmos com o resultado. Aí de repente você fala, ué, mas eu não posso fazer tudo o que eu quero. Você pode fazer tudo o que você quer. Você pode fazer tudo e mais um pouco. Você só não pode você só não pode querer que depois as consequências sejam anuladas. Elas não serão anuladas. As consequências virão. E o prejuízo é grande, vai vir com elas. Aí eu te pergunto, será que vale a pena? Será que vale a pena viver uma vida de tempestade? Será que vale a pena sorrir no primeiro tempo e no segundo tempo chorar porque fez o que não devia fazer? Será que essa alegria momentânea que você tem das coisas que você faz vale a pena o preço que você vai pagar depois? Pense comigo, pare para pensar comigo. Vale a pena pensar. Vale a pena analisar. Pense e repense. Porque tem coisas que você vai começar e você não vai conseguir se livrar delas. E aí, vai ficando cada vez mais forte dentro de você. E isso vai te trazer inquietação. E você vai começar a esperar, até você ter certeza que se tivesse evitado, seria o melhor caminho. Pense nisso. Pense nisso. Antes de falar sim, pense antes de negativar. Pense antes de aceitar. Porque depois que passa, você vai descobrir que aquilo qual você quase fez, quase aceitou, não era real. Porque o Senhor simplesmente não diz o que está acontecendo. Você já se perguntou isso, está fazendo essa pergunta? Por que o Senhor não me livra? Por que o Senhor me permite entrar no enrosco? Você sabe que só passando pela adversidade é que nós vamos conseguir maturidade. A gente só cresce quando passa pelo sofrimento. Ninguém cresce sem ser tratado, sem ser direcionado, sem passar por embates. Por algum motivo o Senhor prefere não fazê-lo. Por algum motivo ele prefere não avisá-lo. Por algum motivo ele deixa um ponto de interrogação. Porque você precisa aprender a tomar decisões. Às vezes nós queremos que as decisões venham todas do Senhor e está errado. Eu preciso entender que decisões elas foram feitas para tomar. Assim como a palavra foi criada para falar. Mas nem por isso eu tenho que fazer tudo do jeito que penso e acho. Ou eu tenho que falar tudo que me vem à boca. Duas coisas diferentes. Eu preciso aprender a pensar no que falar. Eu preciso aprender a decidir, a tomar decisões. Porque se der certo, legal. Mas e se não der? Eu vou ter consequências. Então eu preciso aprender a decidir. A palavra diz que devemos ser guiados pela paz. Muitas vezes isto é tudo que Ele lhe dará para que você saiba se está ou não dentro da sua vontade. Ah, mas como que eu consigo isso? Busque a Deus, tenha intimidade com Deus, leia a Bíblia, conheça a forma como Jesus lidava. Busque oração, ore, peça resposta. Peça retorno. Peça para Ele te alertar. Quando você não sentir no seu coração, isso já é um alerta do que deve e do que não deve fazer. Pense com carinho. Analise com carinho. Porque talvez a única coisa que você vai ter é um sentimento.
E esse sentimento, talvez, um dia, você vai saber por que você teve. E talvez nem chegue a saber. Talvez nem chegue a isso. Talvez você nem consiga alcançar esse objetivo de saber o porquê. Mas o melhor é você não ter que se arrepender do que você fez ou não fez. O melhor é você se alegrar porque você soube esperar. Você soube entender qual decisão tomar. Você soube entender como fazer, por onde ir, o que tocar, como agir. Seja guiada pela paz, minha amiga, meu amigo. Não compre algo, principalmente se for uma compra de alto valor. É um exemplo. Tem coisas que não precisa nenhum mundo espiritual nos ensinar. Às vezes eu ganho tanto e eu quero obter coisas bem maiores do que aquilo que eu ganho. E eu não calculo, depois eu não consigo suprir, aí fica aquela confusão de mente. Isso é um perigo. Isto é um perigo. Isto é algo que não deveria acontecer. Isto é algo que não deveria nos alcançar. Então, se você tiver o coração no lugar, você vai fazer suas contas, você vai guardar dinheiro, para quando você precisar comprar aquilo, você ter as coisas mais ou menos organizadas. Por quê? Porque isso vai te roubar a paz. Por dois sentidos. Primeiro, porque você está devendo. Segundo, porque você serve a Deus e você vai se inibir com isto. Se você não sente paz a respeito do que está fazendo, não importa o quanto deseja aquilo, você lamentará se agir contra a direção do Espírito Santo. Reserve tempo para reconhecer Deus em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios capítulo 3, versículo 6. Vamos ver lá? Vamos buscar? Eu ainda tenho um tempinho aqui. Vamos buscar o que? Com clareza. Provérbios. Opa, abri em cima. 3, versículo 6. Vamos ver o que diz? Diz assim. 3, 6. Eu vou ler o 5 e o 6. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O 5, tá? O 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Olha só. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Você entendeu que não é só espiritual, é físico. E aqui nós estamos falando principalmente da área física. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos seus ossos. Pense com carinho. Pense com muito carinho. Se reserve esse direito de pensar, de analisar. Guarde esse texto na sua mente. Guarde para que você possa usufruir dele. Guarde para que você possa viver melhor. Pense, a paz não se conquista assim, não. Tem um trajeto, tem um caminho para nós trilharmos. Você nunca desfrutará de uma vida de paz se desobedecer à direção do Senhor e seguir a sua própria vontade. Obedecendo à direção do Senhor e seguindo a paz, você poderá contar com sua bênção. De repente, gente, deixa eu falar uma coisa aqui, assim mais claro. De repente você é uma mulher casada, tem filhos, família, trabalha fora. Ou não, de repente você é uma mulher viúva. Essa programação é para mulheres, por isso que eu me direciono às mulheres, mas cá para os homens também. De repente você é uma mulher viúva que tem que organizar a sua vida e você cuidar de tudo. Você tem que lembrar que você pode cuidar de tudo, mas se o seu corpo falhar, você vai ter que parar. E aí, como é que fica? Então, coloque isso no seu relatório de entendimento e de busca. Um outro ponto. Você pode, de repente, ser uma mulher solteira, que já tem uma certa idade, não casou. Talvez até pretende casar, mas ainda não o fez.
E aí você fica se perguntando, como que eu faço? Com quem eu vou falar? Gente, vai por mim, tem intimidade com Ele. Ele tem resposta para tudo. Isso aqui é uma resposta para mim. Deus, seja a paz, seja o juiz deste sentimento que desejamos todos os dias. Seja Senhor dos nossos corações, seja Senhor da nossa mente. Seja o nosso Senhor. Que nós possamos ser guiados por Ti completamente e vivermos o Seu cuidado, e vivermos o Seu entendimento, viver a Sua direção. Saber saborear com carinho. Saber ser conduzido com inteligência, porque o Senhor é inteligente. Nós vamos aprender a recorrer à Bíblia com frequência para nos lembrar o tipo de comportamento que devemos demonstrar em todas as situações, tipo de atitude que devemos ter. Você precisa, assim como eu preciso, nós juntas, precisamos fazer uma análise e lembrar a primeira vez que nós perdemos a paciência. Porque não aguentamos esperar, porque não conseguimos esperar, porque não tivemos aquele equilíbrio para esperar e metemos os pés pelas mãos e até hoje nós vivemos com as sequelas. Porque sequelas, elas não se apagam com o tempo, elas ficam. E você pode até tratá-las, mas vai ficar a marca ali para te lembrar. Nós precisamos lembrar da nossa capacidade de esperar, a capacidade de ter paciência, que ela vem de Deus. Ela vem de Deus, faz parte do fruto do Espírito. Nos mantermos em atitude positiva e não negativa enquanto esperamos. Exercite paciência, exercite esse domínio próprio, exercite. Se você deixar que a palavra habite em seu coração e em sua mente, ela lhe dará percepção, inteligência e sabedoria. Deixe que a paz de Deus habite ricamente em você. E então você vai ver a diferença de vida. O versículo 15 fala claramente que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. O 16 ele diz assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo, ela nos dá essa paciência, essa paz, nos dá esse entendimento. Sabe quando você está conversando com a pessoa que você fala uma coisa, a pessoa fala outra? Mesmo numa conversa saudável, a pessoa está sempre ali rebatendo, está sempre ali, sabe? Aí o que você faz? Você fecha a boca. O que acontece? A situação estabiliza. Você morreu por isso? Não. Você se perdeu por isso? Não. Você ganhou algo mais? Sim. 2 coisas. Falta de dor nas costas, como o nosso amigo técnico está aqui, com as costas doendo, porque exercitou demais. Você vai ter menos dor nos ossos, menos nervos travados, sabia? Você vai ter mais alegria, você vai dormir mais em paz. Então, alguém tem que ter atitude equilibrada. Alguém vai ter que ter, que seja você, olha que legal. Para você ter história para contar. Eu preciso aprender a viver. Tudo o que eu fizer, seja em palavra ou em ação, eu tenho que fazer em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai, que tem me sustentado, tem me guardado. Por que será que no meio de tantas situações nós estamos aqui? Porque Deus tem um propósito com a nossa vida. Deus tem uma grande obra para realizar em nossas vidas. Deus tem algo sobrenatural
porque Ele só trabalha com o sobrenatural. As coisas da terra fica para nós podemos fazer. Ele vai nos dar alguma ajudinha vez ou outra. Mas se você ouvir a palavra, se você andar dentro da palavra, se você pensar antes de fazer, se você parar de fazer, de gastar, se você parar de fazer dívida, se você parar de ir onde não é para ir, se você parar de fugir da palavra, fugir da oração, fugir de cultuar, fugir da comunicação, fugir dos relacionamentos, fugir de viver no meio das pessoas, fugir de enfrentar a adversidade, você vai conseguir amadurecer e conquistar algo novo. Porque ninguém aprende nada sem passar por situações. Então eu quero te convidar a parar para pensar. Eu quero te convidar a decidir o que vai fazer. Decidir o que pretende fazer. E só não ficar ali pretendendo, mas faça. Vá para cima. Seja um bom patrão, seja uma boa empregada. Seja um bom trabalhador, seja um bom fornecedor de trabalho. Seja um bom pai, seja um bom filho, seja uma boa mãe, uma boa filha. Seja um bom amigo, uma boa amiga, seja um bom companheiro, uma boa companheira. Seja um bom líder, uma boa líder. Seja só você, mas seja você. Espere, tenha paciência. Ainda não acabou. Talvez você está sonhando com algo que aos seus olhos parecia impossível, mas aos olhos de Deus não. Então aprenda a ceder, porque você não está sozinha. Eu não estou sozinha. Nós precisamos de apoio, e o primeiro apoio que nós temos em todas as situações chama-se Deus, porque aonde eu vou, Ele está comigo, aonde eu vou, Ele me vê, aonde eu vou, Ele me encontra, aonde eu chegar, Ele vai estar lá. Que eu tenha paciência e capacidade de esperar, mas que eu possa me manter com atitudes positivas enquanto eu espero. Que eu possa praticar fidelidade enquanto eu espero. Que eu possa ter vontade de algo novo. Ainda que eu tenha que recomeçar, não tem problema. Se necessário, recomece. Ah, mas eu já estou numa certa idade. Você está vivo, você está viva. Comece. Ah, mas isso, ah, mas aquilo. Pare de colocar pretexto. Comece a encontrar solução. Tenha positividade na sua mente. Tenha positividade no seu pensamento. Haja com sabedoria, haja com inteligência, haja com entendimento. Seja cheio do próprio Deus. Viva a realidade. Viva em unidade. Você quer uma palavra de motivação? Você quer mesmo? Eu vou te dar um conselho. Converse todos os dias, antes de começar qualquer coisa com Deus. Fale com Ele. Se você tem facilidade de esquecer, escreva a pergunta e acorde e já fale para Ele. Escreva a sua oração em um caderno e de manhã leia para Ele. Mas comece o seu dia com Deus. Comece o seu dia falando com Ele. Comece o seu dia planejando. Comece o seu dia tendo atitudes. Atitude sadia. Atitude de firmeza. Atitude de sabedoria, de inteligência. Atitude que gere resultado. Trabalhe a esperança. E dentro da esperança, inclua fortemente a fé. Espere com fé, com paciência, com confiança, com motivação. Porque não tenha dúvida, Deus, Ele sempre está disponível para nos abastecer,
Busque conhecimento. Busque entendimento. Saiba esperar nele. Saiba esperar por ele. Saiba alcançar a fé no limite que você precisa para alcançar. Saiba buscar a fé de uma forma sobremodo surreal. Como que busca a fé? Comece a declarar a palavra. Comece a declarar a palavra de Deus na tua vida. Comece a declarar os ensinos que você aprendeu. Comece a declarar as palavras registradas na Bíblia que leva a fé. Você vai ver que vai nascendo dentro de você. Você vai ver que muito em breve você vai viver coisas sobrenaturais. E você vai se lembrar que aquilo está acontecendo por quê? Porque você pediu para viver em fé. Para conhecer o dom, o sentimento, a unção, a atitude de fé. Para ter esse cuidado de Deus na sua vida. Não cesse em acreditar, não cesse em pedir, não cesse em confiar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Deus é poderoso para agir muito mais forte do que você pensa. Deus é poderoso para fortalecer os seus pés, os seus passos, o seu pensamento, o seu entendimento, os seus desejos, as suas necessidades. Deus é poderoso para fazê-lo. E Ele faz infinitamente mais do que você pensa. Ele faz infinitamente mais do que você sente. Ele faz infinitamente mais do que você imagina. Ele faz infinitamente mais do que você pode contemplar. Este é Deus. E fora dele não há outro. Esse é o recado que eu tenho para você neste sábado, neste dia. Que esta tarde você possa, nesse final de tarde, né? Você possa, eu falo nesse final porque ela já começou, mas nessa tarde, você possa tomar decisões acertadas, assertivas. Você possa parar, pensar, ouvir, observar, tudo que você for falar, tudo que você for fazer, que isso sirva para mim e para você. Que isso sirva para nós, que isto sirva para uma forma melhor de vida, que isto sirva para uma ação diferenciada, que isto sirva para te amadurecer, que isto sirva para te dar respaldo naquilo que você achava que não tinha mais como, aquilo que você achava que não tinha mais como acontecer. Que você seja surpreendida por Deus e o seu cuidado. Amém? Fiquem com Deus. Que você tenha um bom final de semana. Amanhã, domingo, tem culto de celebração. Se você faz parte dessa igreja, venha no presencial. Se você faz parte de outra igreja, não falte na sua igreja. Mas não esqueça desta palavra. Tá bom? Beijos no seu coração. Tenha um final de dia. Tenha um final de semana cheio da presença de Deus. Segunda-feira nós estamos de volta pelo canal OBPC TV Itaquari. Tá? Fiquem com Deus. Lembre, deixe Deus ser o juiz da tua paz.